Salmo 63. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti, o meu corpo Te almeja. Como terra árida, exausta, sem água. Assim eu te contemplo no santuário para ver a Tua força e a Tua glória. Porque a Tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios Te louvam. Assim cumpre-me bem dizer-te enquanto eu viver. Em Teu nome levanto as mãos. Como de banho e de gordura farta-se a minha alma, e com júbilo nos lábios a minha boca te louva. No meu leito, quando de ti me recordo e em ti medito, durante a vigília da noite, porque tu me tens sido auxílio, à sombra das tuas asas eu canto jubiloso. A minha alma apega-se a ti, a tua destra me ampara, porém os que me procuram a vida para a destruir, abismar-se-ão nas profundezas da terra. Serão entregues ao poder da espada e virão a ser pasto dos chacais. O rei, porém, se alegra em Deus. Quem por ele jura, gloriar-se-á, pois se tapará a boca dos que proferem mentira. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, é assim que começa este salmo. Eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de Ti, o meu corpo te almeja. Nós lembramos a semana passada que a queda, o afastamento da fé, a apostasia começa geralmente com a negligência da oração privada. Quando os crentes ou quando aqueles que buscam a Deus deixam de o buscar, deixam de acreditar que a oração é algo vital para a sua vida. Alguém perguntou a um evangelista se os avivamentos duravam muito e ele respondeu, não sei se lembram o que é que ele respondeu, não, eles não duram muito, são como um banho ou como os banhos. Eles não duram muito, nós precisamos um de vez em quando. E nós queremos avivamentos. Não apenas um na nossa juventude, ou infância para alguns, o avivamento foi na infância. Quando descobriram o primeiro amor, buscar a Deus, ler a Bíblia, a oração, que era constante. Não apenas um lá no passado, mas nós queremos vários na nossa vida. Queremos avivamentos genuínos, verdadeiros. De tempos em tempos, na história da igreja, o Espírito de Deus tem levado as pessoas a orar este salmo, a dizer a Deus: eu tenho sede de Ti, eu tenho fome de Ti. De uma forma intensa, especial, a buscá-lo, a meditar nas Escrituras, a confessar os seus pecados, com lágrimas, às vezes com gritos de desespero, mas também de grande alívio, porque encontram em Deus esse refúgio e essa fonte de segurança e de amor e de perdão. E a partir desses exercícios espirituais sinceros, essas disciplinas espirituais da oração, do culto, da confissão sincera, ele acha por bem trazer vida nova ao seu povo. Isso aconteceu nos dias de Neemias, como nós temos estudado o livro de Neemias, e pode acontecer, e nós desejamos e devemos desejar que aconteça agora, no presente, hoje, nestes dias. Que sejamos pessoas avivadas espiritualmente. Não com gritaria, não é com movimentação, gargalhadas, mas com fé, com obediência, com a prática das boas obras, fazendo o que é certo, fazendo o bem, fazendo e desempenhando o seu papel, cada um, adequadamente conforme Deus prescreveu. Então a oração, como nós vimos a semana passada, faz parte da vida da igreja, sempre fez parte. Uma igreja avivada, uma igreja viva, é uma igreja que ora, é uma igreja que aprende com a igreja primitiva a orar. E aprendemos no livro de Atos pelo menos 12 princípios sobre oração, nós partilhamos a semana passada e agora nós vamos falar sobre um intensificador da oração. Este salmo ajuda-nos a entender o significado e a razão do jejum. O jejum é apresentado na Bíblia como um intensificador da oração. E neste salmo há um contexto, e esse título que está no salmo e que todas as Bíblias têm ou deveriam ter é o Salmo de Davi. É assim que começa este salmo, quando no deserto de Judá.
Este é o contexto do Salmo. Ele estaria num deserto e os livros de história contam alguns momentos em que Davi teve que ir para o deserto. O versículo 9 dá-nos o contexto. Havia inimigos que procuravam tirar-lhe a vida, destruir a vida dele. E nós sabemos de dois momentos pela história, tanto em 1 Samuel 23 como em 2 Samuel 15. Nós sabemos que Davi se encontrou em desertos por algum tempo. Para ele, aquele deserto era um lugar seguro. O versículo 14, 1 Samuel 23, 14, diz que permaneceu Davi no deserto nos lugares seguros. Quando o deserto para tantas pessoas e para nós é sinónimo de angústia, de insegurança, de medo, de nervosismo até, ansiedade. Mas Davi sentiu-se seguro, porque ele estava a ser perseguido por Saul. Saul perseguia-o todos os dias. E por que era um lugar seguro? Diz o versículo 14 que Deus não o entregou nas mãos do seu inimigo. É por isso que os desertos podem ser um lugar seguro, porque Deus está lá. E se Deus estiver mesmo no deserto, esse lugar torna-se seguro. Em 2 Samuel, no capítulo 15, há um outro momento que é descrito como um momento do deserto para Davi. Todos os seus homens que estavam com ele em Jerusalém ouviram Davi dizer: levantai-vos e fujamos, porque não poderemos salvar-nos de Absalão. Agora não era o rei Saul, era o filho do rei Davi, Absalão, que era o seu inimigo e que o perseguia para o matar. Versículo 23 de 2 Samuel 15 diz que toda a terra chorava em alta voz, e todo o povo e também o rei passaram o ribeiro de Cedron, seguindo o caminho do deserto, e foram para o deserto. Versículo 28, olhai que me demorarei nos vales do deserto até que me venham informações vossas. E depois mais à frente, no capítulo 16, versículo 2, perguntou o rei a Ziba: que pretendes com isto? Respondeu Ziba: os jumentos são para a casa do rei, para serem montados, o pão e as frutas de verão para os moços comerem, o vinho para beberem os cansados no deserto. Mais uma vez, Davi sentiu-se seguro e acompanhado e fortalecido, e ele estava no deserto, porque ele tinha Deus com ele. Deus e o povo de Deus cuidaram de Davi. E por isso Davi pôde dizer que Deus é forte, é o Deus forte, e por isso ele buscava o Senhor. E esse é o propósito do jejum, é auxiliar-nos a dizer isto a Deus: Deus, Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de Ti, o meu corpo te almeja como terra árida, exausta, sem água. Versículo 3, a Tua graça é melhor do que a vida, é melhor do que comer. E sabemos o quanto dependemos de comida para poder estar vivos. Mas o Salmo 63 ensina-nos a dizer a Deus que a graça dele é melhor do que a vida. Versículo 4, assim cumpre-me bem dizer-te enquanto eu viver. O jejum e a despreocupação com a comida permitem-nos ter mais tempo para pensar em Deus, nas coisas espirituais, eternas, nas que merecem a nossa atenção. Bem dizer o Senhor, falar bem dele, meditar nos seus atributos, nas suas virtudes e características, enquanto estamos vivos. Versículo 6, de ti me recordo e em ti medito. E esse é o propósito da oração, pensar em Deus. Pensar na sua vontade, o que é que Ele quer para mim, para nós, para a minha família, para a minha igreja, para a minha nação. Versículo 8, a minha alma apega-se a ti. É esta a expressão da oração, é esta a expressão que o jejum intensifica, este apego da alma do crente a Deus. O rei, porém, se alegra em Deus, versículo 11. É esta alegria em Deus, não no prazer da comida, no prazer que ela dá, mas o prazer que Deus dá à alma, ao espírito. Os crentes entendem isto.
Davi disse algo que os crentes poderiam entender ao longo dos séculos, à medida que fossem lendo e meditando neste Salmo, Salmo 63. Isto é possível entender. Por causa do Espírito do Senhor que se deixa encontrar quando o crente o busca, a alma anela por Deus. E há outros salmos que nos ajudam a entender esta busca por Deus. O Salmo 42 é um desses salmos. Como suspira a costa pela corrente das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Este anseio, quando é que eu vou estar diante de Deus para o conhecer como Ele me conhece? Quando é que eu poderei ver Deus? O crente tem esse desejo. O verdadeiro crente tem uma verdadeira expectativa de ver Deus, de estar com Deus. O Salmo 84 também transmite essa ideia de buscar a Deus. No versículo 2, a minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor, o meu coração e a minha alma exultam pelo Deus vivo. E ainda o Salmo 143, versículo 6, é Davi de novo a dizer: a ti levanto as mãos, a minha alma anseia por ti como terra sedenta. São expressões bíblicas dos salmos, da poesia bíblica, que nos auxiliam nesse exercício piedoso de buscar a fonte da bondade e da piedade que é Deus. São expressões bíblicas que nós podemos encontrar e procurar também nós viver este desejo. Fazer este exercício de experimentar esta vontade de comer ou de beber e atribuir essa vontade à alma e dizer: a alma busca, suspira, busca o Senhor, deseja Deus. E estar aqui na igreja, estar numa reunião da igreja é um exercício talvez o principal, o maior, o mais eficaz até de encontrar Deus. E hoje eu enviei de novo, eu já tinha partilhado há um tempo atrás um artigo com os irmãos com uma pergunta: por que eu vou à igreja hoje? Não sei quantos já puderam ler, sei que alguns já leram, já conheciam este artigo. E um irmão nosso, então, que foi até professor, foi nosso professor, ele escreveu assim: eu tenho andado muito preocupado ultimamente. A razão da minha preocupação é a seguinte: muitos irmãos da nossa igreja, e ele é pastor de uma igreja lá em São Paulo, no Brasil, ele disse que irmãos da igreja têm mudado o seu comportamento, a sua performance. Eu percebo intrigado que várias pessoas têm vindo aos cultos muito raramente, aparecem uma ou duas vezes por mês, mostrando uma chocante indiferença em relação à igreja em que Deus as colocou. E nós poderíamos acrescentar: a igreja que escolheram participar, decidiram e desejaram fazer parte da membresia dessa igreja. Enumerei algumas razões pelas quais os crentes devem ir à igreja, ou devem ir muito à igreja. Confesso que não sou otimista quando penso no impacto da lista que eu preparei. Sei que se muitos irmãos entraram num estado de torpor, como parece ser o caso, dificilmente ouvirão admoestações assim. Na minha experiência, eu descobri que a sonolência espiritual só é curada com um choque elétrico. E esse choque é só Deus quem dá. Mesmo assim, eu vou alistar as razões porque temos de ir à igreja. Quem sabe na vida de um ou de outro crente, a branda lista pastoral sirva para evitar o severo choque elétrico divino. Cada razão abaixo começa com a fórmula: eu vou à igreja hoje porque... enumerei 22 razões e lá vão elas. E ele coloca as 20, creio que são 21 ou 22. E elas estão no grupo de comunhão, os irmãos depois poderão ler. Interessante esta referência a um choque elétrico divino. O Salmo 78 dá um exemplo do que pode ser um choque elétrico. Versículo 34: quando os fazia morrer, então o buscavam arrependidos, procuravam a Deus. É claro que não era o morto que buscava a Deus, mas era no povo
era na família, era nos conhecidos, nos amigos. Essa é uma forma de Deus mexer com pessoas. Começam os amigos, os familiares a perder a vida, quando os fazia morrer. Este é um choque. E nós tivemos um choque. A Ana e o Pedro, mas principalmente a Ana, teve um choque recentemente. Uma menina com 23 anos, já era professora na Orquestra Geração. Semana passada ela morreu, com 23 anos, professora de flauta transversal. Não sabemos a razão. Uma moça, uma jovem com uma aparência muito saudável, morreu. E a orquestra ficou em choque. Nós ainda não sabemos quantos começaram à procura da razão e a buscar em Deus. Esperamos que isso aconteça. Esperamos que mortes assim, em pessoas próximas, que as façam buscar a Deus. Esperamos que nós, com esta branda lista pastoral que este pastor colocou há um tempo atrás e publicou na internet, e que nós temos publicado no nosso grupo de comunhão, que nessa lista que tem versículos bíblicos que dão fundamento a essas afirmações, porque que vamos à igreja, porque que eu estou numa reunião com outros crentes para orar, para cantar a Deus, para ouvir a palavra dele, para poder conversar conversas piedosas, conversas bíblicas, para ouvir e dar conselhos baseados na sabedoria de Deus, que isso nos persuade, essa branda lista, porque senão, se nós somos dele, Deus vai permitir choques elétricos, sim, eletrizantes na nossa vida, vai trazer aflições, doenças graves, Deus vai trazer aflições financeiras, há contas para pagar, há comida para comprar e eu não consigo. Isso é um choque elétrico. Se somos do Senhor, o Senhor vai fazer isso por nós. Ele fez por Israel, pela menina dos seus olhos, os seus filhos. Deus vai fazer pela igreja, pela verdadeira igreja, pelos verdadeiros crentes, os verdadeiros filhos. Deus fará isso. Isaías 26 também tem uma ideia que nos pode ajudar a entender o jejum e a oração e buscar a Deus. Versículo 1. Naquele dia se entoará este cântico na terra de Judá. Com a minha alma suspiro de noite por ti, com o meu espírito dentro de mim eu te procuro diligentemente. Porque quando os teus juízos reinam na terra, os moradores do mundo aprendem justiça. Ó Deus, tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de ti. O meu corpo te almeja como terra árida, exausta, sem água. E é isso que nós queremos ensinar a nossa alma a experimentar, a sentir essa busca por Deus. Se cada um de nós, crentes, membros da igreja, buscar a Deus desta forma, haverá um avivamento na nossa vida, na nossa casa, na nossa igreja. Se nós buscarmos a Deus, separarmos tempo, se nós determinarmos, se tivermos uma rotina de oração, se nós soubermos qual é a hora em que vamos buscar a Deus ou as horas do dia, àquela hora eu vou orar, àquela hora eu vou ler a Bíblia, àquela hora eu vou ouvir Deus falar comigo e eu vou falar com Ele. Eu vou pensar em Deus, eu vou meditar nele, eu vou lhe dizer que a graça dele é melhor do que a vida, é melhor do que comer, é melhor do que ir à praia, é melhor do que ir dar um passeio com a família, é melhor do que jogar um jogo, é melhor do que a vida. Vai haver um avivamento se nós começarmos a dizer isso à nossa alma e se ela ficar convencida de que isso é verdade. Então nós precisamos destes exercícios. Exercício como este, de ir à igreja, estar na igreja, à reunião da igreja, cantar sobre Deus, sobre Jesus, a minha relação com Ele e o amor dele por mim. Um exercício espiritual é aprender com outros, a experiência deles sobre oração, sobre jejum, e nós temos alguns recursos, já partilhamos alguns, como este site de um jovem que mantém ativo, continua, este jovem que se chama Esdras, continua a dizer às pessoas, vai na Bíblia, um português um bocado estranho, não é? Mas vai à Bíblia, procura na Bíblia respostas, procura Deus na Bíblia. Este é o nome do canal do YouTube.
E continua este jovem a servir com outras pessoas, a ensinar a Bíblia. E ele, há um tempo atrás, publicou um vídeo a explicar o que é o jejum à luz da Bíblia. Eu gostei muito da forma como ele explicou, muito fiel realmente às Escrituras. E ele disse: o jejum é uma forma de expressar a nossa dependência de Deus. Baseado em Tiago 4, versículos de 7 a 10, que diz: sujeitai-vos a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração, afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. E nós precisamos de momentos assim. Podíamos e devíamos até, porque é verão, está sol, está calor, temos um clima excelente, temos praias tão bonitas, temos jardins tão verdes, nós podíamos nos alegrar. Comida tão boa que temos em Portugal. E o verão é marcado por essa alegria festiva. E é no verão que nós estamos a ser convocados a fazer jejum. A separarmos tempo para buscar a Deus. A nos contristarmos. A reconhecermos que somos pecadores e que precisamos de ser limpos. Temos desejos egoístas. Nós temos desejos de satisfazer a nossa carne, o nosso ego, buscar apenas a nossa vontade, e nós precisamos confessar os nossos pecados. Precisamos purificar as nossas mãos, os nossos olhos, os nossos ouvidos, daquilo que nós ouvimos, tipo de música, o tipo de conteúdo que nós gostamos de ler. Nós precisamos de purificar as nossas mãos de atos obscenos, de práticas que nos deixam impuros, com vergonha. Os crentes precisam de aprender com Tiago 4 a buscar a Deus, a se chegar a Deus, porque ele diz que se chega a quem o busca. E esse então é o propósito do jejum. O jejum é um ponto de exclamação físico no fim da frase dirigida ao Senhor: eu preciso de ti. Eu quero-te, eu desejo-te, eu quero mais de ti, tu és mais importante para mim do que a comida, e que chegue rápido o dia da tua volta. Que tu voltes, Senhor. Maranata, volta, Senhor Jesus. É desejar o Senhor mais do que desejamos estar com o cônjuge, com os filhos, com os pais, com os amigos. Isso é vida cristã, genuína, autêntica, verdadeira, bíblica. É desejar Jesus mais do que desejamos qualquer outra pessoa, mais do que desejamos e precisamos de comida. Jejuar faz parte da vida cristã. Jesus jejuou, os grandes homens de Deus jejuaram, os líderes da igreja primitiva jejuaram e, portanto, por isso nós também devemos jejuar. É um princípio bíblico, é uma expectativa bíblica que nós jejuemos. Por isso é que Jesus diz em Mateus 6, quando jejuardes? Mais do que uma vez ele diz isso. Jejuar é abster-se de comida por um período de tempo na esperança de que isto aguce a nossa consciência e a nossa sensibilidade espiritual e que também nos leve para mais perto, não das coisas que se veem, mas das coisas que não se veem, não para as coisas temporais, mas para as coisas que são eternas. Então, jejuar é essa oportunidade de aguçar a nossa consciência, de afiar a nossa sensibilidade espiritual para aquilo que é mais importante. E o mais importante é o reino de Deus. O mais importante é que a sua vontade seja feita na terra, na minha vida. É que Ele seja rei de facto e de verdade. Que Ele me governe. Isso é reino de Deus. É eu submisso a Jesus. É eu submisso ao seu Espírito. É eu a fazer o que Ele quer que eu faça a todo o tempo. E por isso eu preciso buscá-lo. E o jejum intensifica a oração. Dizer não a uma brincadeira, dizer não a um prazer, dizer não até a uma necessidade física, temporariamente,
para me dedicar à oração. É algo que eu preciso para buscar o reino do Senhor em primeiro lugar. Para eu ser justo, para eu ser reto, para que Ele olhe para mim, como Ele olhou para alguns homens e mulheres na terra e Ele viu a sua justiça ali. Homens que o buscaram e que se deixaram limpar, que se deixaram corrigir. O jejum, ele prova a presença e acende a chama da fome pela supremacia de Deus em todas as coisas. O jejum é, portanto, um intensificador do desejo espiritual, é um inimigo fiel da escravidão fatal a coisas inocentes. É como um ponto de exclamação físico no fim da frase: é assim que eu te desejo, Deus, que eu anseio por ti e pela manifestação do teu nome, da tua glória, da tua vontade na terra. Este homem e outros homens, outros pastores que escrevem livros e que nos ajudam a entender a sua palavra, eles usam frases assim, frases como esta que acabamos de ler e que eu gostei muito. O jejum é um inimigo fiel da escravidão fatal a coisas inocentes. E nesta semana a nossa irmã Júlia, publicou um artigo escrito, ou uma resposta que este irmão John deu a uma pergunta. Uma resposta tão piedosa. Isto não significa que este irmão sabe tudo e que tudo o que ele escreveu, tudo o que ele ensinou é algo para nós nos apegarmos e praticarmos, mas há tanta coisa no livro dele sobre o jejum, esta fome por Deus, e nos artigos e nas respostas que este irmão e outros na história têm deixado como um legado de fé. Por isso nós devemos continuar a ler livros. E ontem me ofereceram um livro, a biografia de um grande teólogo, um homem que se dedicou a estudar a palavra de Deus, e eu recebi com muita alegria, muita gratidão. E eu quero ler esse livro. Eu quero ler livros que me ensinam mais sobre Deus, como outros buscaram a Deus e como entenderam o que é buscar a Deus. E eu acredito que este homem tem buscado a Deus, ainda está vivo, e que eu posso aprender com ele sobre o jejum. E ele disse que o jejum é um inimigo fiel da escravidão fatal a coisas inocentes. Porque comer e beber são coisas inocentes por si só. Elas até são descritas, e nós já lemos e temos lido recentemente estes versículos em Eclesiastes, mas também em 1 Timóteo, que descrevem o comer e beber como bênçãos de Deus, e são coisas necessárias até para a nossa existência. E alguém que condena a comida porque é comida, ou algum alimento, qualquer alimento que é propício, que é saudável, que não vai prejudicar a nossa saúde, pode ser comido. Jesus declarou puros todos os alimentos. Tudo que verdadeiramente é um alimento que dá sustento ao corpo pode ser comido, e é uma bênção. Por isso essa expressão coisa inocente não é má em si a comida. A bebida, nenhuma bebida é má por si só. Nenhuma comida, nenhuma bebida. E qualquer pessoa que diga que determinada bebida ou determinada comida é pecado, se é bebida e se é comida, Deus diz que é puro e que pode ser ingerido. O problema está no domínio que essas coisas têm sobre nós. O pão pode ser um domínio. Pão, farinha, água, sal, coisa tão simples, mas pode dominar algumas pessoas. Há pessoas viciadas em pão. Só que há pessoas que não podem comer pão. E por isso elas têm que vencer esse vício. Não podem ser dominadas por essa farinha misturada com água e sal. Não podem ser dominadas. Mas há uma tendência humana de cair nesses vícios. Nós temos essa tendência de ficarmos escravizados a coisas que por si só elas não são pecaminosas. O jejum revela as preocupações fúteis da nossa alma. Baseado em 1 Coríntios 3, esta afirmação diz que
Nós temos preocupações fúteis, coisas que não são importantes. E Paulo diz então aos irmãos: irmãos, eu não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Eu tive que vos dar coisas básicas como o leite, porque vocês não suportavam o alimento sólido. Porque havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando alguém fica irritado porque não pode comer, e eu sei o que é isso. Eu sei como eu fico, como o meu corpo fica, quando eu lhe nego o alimento, quando me atraso para comer. Eu começo a ficar irritado, começo a ficar nervoso. Falta-me comida. E o meu coração começa a ser revelado. Eu começo a ficar nervoso, chateado. Eu sei que alguns de vocês experimentam isso. E há contendas, e há conflitos internos e às vezes externos. Crianças com fome, elas começam a ficar desobedientes e irritadas. A carne começa a tomar conta delas. Então o coração começa a ser revelado. Como nós precisamos deste tipo de exercício. Aprender a lidar com a nossa ira, a nossa impaciência, a nossa irritação. É por isso que Deus treina o seu povo, os seus filhos. Em Deuteronômio 8, diz que o Senhor humilhou o seu povo, deixou-os ter fome, sustentou-os com maná, que não conheciam, nem os pais conheceram, para dar a entender que não só de pão vive o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. É nesse texto, em Deuteronômio 8, que o Senhor diz, é para revelar o coração, é para conhecer o teu coração. E o jejum de comida ou de alguma coisa que nós amamos muito, que gostamos muito, que temos muito prazer, mostra o nosso coração. A que é que nós estamos apegados? O que é que nós dependemos para estarmos alegres, para nos sentirmos realizados? Nós precisamos desses exercícios. E Deus, se nós não os fizermos voluntariamente, se nós não procurarmos esses momentos de solitude, de oração, de jejum, de intensificação da oração, Deus vai nos levar para o deserto, como levou Davi, para nós experimentarmos esse auxílio, esse consolo, esse prazer na sua presença. Não só de pão viverá o homem. E o Senhor Jesus citou esse texto de Deuteronômio em Mateus 4 e em Lucas 4, nós vemos essas palavras repetidas. Um irmão também disse que o jejum é importante, como o jejum é importante para a mortificação do eu. Se nós tivermos um indivíduo viciado, seja em algum tipo de droga ou em pornografia, como é que nós o poderemos ajudar? Jejum e oração é a resposta. Mesmo que seja um vício químico, uma droga injetada no corpo, que entre pelas narinas, seja a forma como entra no corpo, mas a forma de ajudar essa pessoa é com jejum e oração. Esse irmão disse assim, porque alguém que é capaz de ficar sem comer durante 3 dias, procurando viver a rotina normalmente, quando chegar a tentação de algo que o corpo quer, seja essa droga ou algum prazer sexual, poderá dizer ao corpo, achas que eu te vou dar isso? Eu nem comida te dei quando tu estavas com fome, o que é algo legítimo, dar pão, dar batata ou arroz. Nem comida te dei quando estavas com fome. Achas que agora te vou dar isso? Essa coisa? E esse é o exercício. Percebem o exercício? Pergunta este irmão. Por que é que as pessoas cedem aos vícios? Porque elas são escravas do corpo, dos desejos da carne. É por isso que as pessoas cedem aos vícios. Seja o da pornografia, seja de uma droga, de um químico, é porque elas são escravas do corpo. O jejum é uma forma de expor idolatrias escondidas. Quando eu não estou a ser medicado com comida, porque a comida pode ser tratada dessa forma, é uma droga.
E quando eu não recebo essa droga, o que é que sai do meu coração? Ira, lascívia, a necessidade de entretenimento, televisão, um computador, um telefone, um tablet, um ecrã, uma série. Nós precisamos saber o que é que está lá no fundo da nossa alma, do nosso coração. Uma exposição, essa exposição negativa do nosso coração permite-nos lidar com essas coisas à medida que elas vão aparecendo. Por que é que eu estou tão irritado? Só porque me falta comida? Eu posso até sentir alguns tremores, fraqueza, dores de cabeça, é natural. Mas por que irritação? Por que é que eu falei como eu falei? Por que é que eu senti esse furor, essa ira? Eu preciso aprender a dominar o meu corpo. Eu não posso ser escravo do meu corpo. Se houve homens que ficaram 40 dias sem comer e sem beber, quer dizer que é possível. É possível um corpo como o meu ficar 40 dias sem comer e sem beber. É verdade que há um contexto especial de oração e de comunhão com Deus. Porque nem só de pão vive o homem, literalmente. Deus pode capacitar um corpo a viver sem água 40 dias. Moisés passou por essa experiência. E nós sabemos que isso é possível. Mas é numa experiência de intimidade com Deus, de comunhão com Deus. A presença de Deus tem que estar visivelmente até ali. Porque estava, no caso de Moisés, ele saiu com o rosto a brilhar. Então isso é possível. Isso é possível 40, é possível 4 dias. 4 horas. É possível. Então nós não podemos viver dependentes de comida. Porque a graça do Senhor é melhor do que a vida. E se morrermos numa tentativa de jejuar 40 dias, se nessa aventura e se nessa loucura nós perdermos a vida de tentar sobreviver a um período de 40 dias de jejum, continua a ser verdade. A graça do Senhor é melhor do que a vida. Eu estava a buscar a Deus, era um jejum para buscar a Deus. Eu errei na dose, eu não me preparei adequadamente. Eu quis dar um passo maior do que a minha perna, mas foi na busca pelo Senhor. E não nego aquilo que o Salmo 63 diz: a tua graça é melhor do que a vida. E se alguém souber que eu morri porque estava a jejuar para buscar a Deus, exagerei no jejum, é esse legado que eu vou deixar. Estava a buscar a Deus. Exagerou sim. Encontrou mais depressa do que imaginava. Mas a graça dele é melhor do que a vida. É por isso que o rei se podia alegrar em Deus. Mesmo sendo perseguido pelo filho, ele podia encontrar alegria em Deus. Os crentes antigos já entendiam bem o que era o jejum. Um pregador do século IV, ele disse que o jejum é uma imitação dos anjos, um desprezo das coisas presentes, uma escola de oração, o alimento da alma, um freio da boca, uma redução de concupiscências que tranquiliza a raiva, que sossega a ira, que acalma as tempestades da natureza, que estimula a razão, que limpa a mente. Ele diz várias coisas sobre o jejum, mas é o jejum com oração, é o jejum bíblico. Não é eu ficar sem comer porque quero perder peso. Não é só por isso. Quero ter uma aparência delgada. Não é isso. É porque eu quero Deus. É Deus que faz isso em mim. Não é o jejum que faz isso em mim, é Deus. Porque o jejum intensifica a busca por Deus. Então essa é a lógica. Então para que serve o jejum? O jejum serve para afligir a alma. O Salmo 35 diz: estando enfermos, as minhas vestes eram pano de saco, eu afligia a minha alma com jejum e em oração me reclinava sobre o peito. Em Levítico 16, esse dia de oração e de jejum era sinónimo de afligir a alma. Essa é uma linguagem bíblica, também em Isaías 58. Uma outra expressão é de humilhação. O jejum serve para nós nos sentirmos assim, quebrados, quebrantados, sem força. É um exercício espiritual. Dizer: Deus, eu dependo de Ti. Eu não tenho força. Eu precisava de comer, mas eu não tenho comida, ou eu não quero comer. Mas eu sei que eu posso fazer o que Tu queres que eu faça.
porque és tu que capacitas, és tu que dás, és tu que incitas, portanto és tu que capacitas. E eu dependo da tua capacitação para fazer o que eu tenho que fazer hoje, mesmo sem comida. Mesmo sem desejo, eu posso fazer o que Deus quer que eu faça. Porque eu preciso é ter vontade, eu preciso é ter fé, eu preciso é ser obediente, eu preciso é ser crente. Então eu posso fazer o que eu tenho que fazer. Joel 2, versículos 12 e 13, tem essa descrição também do que é o jejum. Convertei-vos a mim de todo o vosso coração, com jejuns, com choro, com pranto. Rasgai o vosso coração, não as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e arrepende-se do mal. E aqui nós vemos características de Deus, atributos de Deus. Neste processo de rasgar o coração, de chorarmos, de lamentarmos pela nossa natureza fraca, ímpia, pecaminosa, vergonhosa, nós podemos nos gloriar em Deus. Nós podemos encontrar prazer em Deus. Com tantas emoções e desejos a serem processados na nossa alma, fica difícil ouvir a voz de Deus e, consequentemente, tomar decisões corretas. Então é aqui que entra o jejum. E por que é que o jejum funciona? Porque a comida, a alimentação é a necessidade primária do ser humano. Quando nós estamos com muita fome, todas as vontades e desejos da alma concentram-se numa só coisa. E o que é? Comida. É comer. Tudo o resto perde importância porque agora a prioridade é comer. E o segredo está no facto de que durante o jejum nós negamos este desejo e nós dizemos à nossa alma, não, tu não vais ter esse prazer, essa satisfação. Como ela não tem um outro desejo maior, então ela sossega. E nesse momento, tudo aquilo que era vontade da carne fica muito mais claro e assim nós conseguimos discernir melhor a voz de Deus que é ministrada através do seu Espírito. A consequência é pensarmos menos em nós e mais em Deus. Menos em nós e mais nos outros. As nossas orações tornam-se menos egoístas e nós concentramos-nos naquilo que realmente importa. Sabendo que o jejum traz um maior discernimento, que nos traz então uma maior sensibilidade à voz de Deus, é fundamental haver oração durante o período de jejum. É por isso que o Salmo 63 diz, de ti me recordo, em ti medito, é em ti, no teu caráter, nos teus atributos. É pensar como nós lemos aqui em Joel, Deus, tu és misericordioso, tu és compassivo, tu tens paciência. Tu és um Deus tardio em irar-se, um Deus grande em benignidade. Eu tenho tanta coisa boa, eu tenho recebido tanto de ti. Eu tenho a tua palavra, eu tenho as tuas promessas, eu tenho o teu ensino, eu tenho a tua correção, eu tenho o teu pastoreio. Tu és fiel, tu és benigno. Isso é oração de louvor, isso é meditar em Deus, isso é recordar de Deus. E esse é o processo da oração. Mais um homem que nos ensina sobre jejum, ainda está vivo. Este irmão, o nome dele é Augustus, e ele fala sobre o jejum bíblico, algumas características do jejum bíblico. De novo, nem tudo o que este irmão diz, eu acredito que é o que devo fazer como crente. Temos algumas posições diferentes sobre viver a fé e viver a igreja. A nossa igreja não tem praticado tudo o que as igrejas reformadas, ou que se dizem reformadas, praticam, porque nós achamos que algumas reformas ficaram por fazer. Essa é a nossa conclusão. Algumas coisas que a igreja reformada deveria ter reformado ainda não reformou, mas nós encontramos irmãos preciosos no meio dessas igrejas que se dizem reformadas. E nós somos uma igreja reformada. Reformada no sentido de ter voltado às Escrituras, de voltar a Cristo para a salvação, de depender da graça e não das obras para sermos salvos. Nós acreditamos nessas doutrinas fundamentais da reforma protestante. Mas nem tudo nós seguimos do que estes irmãos ensinam, mas sobre este assunto eu concordei, eu concordo e ensino o que este irmão também ensina acerca do jejum. Jejuar faz parte
das disciplinas espirituais que nos ajudam a crescer espiritualmente. Meu irmão, minha irmã, quer crescer espiritualmente? Faça jejum. Jejum, ore, se quiser crescer. O jejum é mais do que parar de comer ou beber por um período. Jejuar significa separar um tempo para buscar a Deus em oração. Um período de mortificação do nosso corpo e aflição da nossa alma, durante o qual nós nos quebrantamos diante dele e clamamos a ele, confessando os nossos pecados. O jejum tem que ser acompanhado com reforma de vida, com mudança de atitude, transformação do nosso coração e comportamento. O jejum não é meritório, mas serve para nos preparar para orar. O jejum deve ser feito de forma discreta, porque o alvo é ter comunhão com Deus, conhecê-lo mais e não parecer aos homens que nós somos espirituais. É lícito que a Igreja promova dias de jejum e oração, convidando os seus membros a participar quando entender que a situação assim o exige. É possível e desejável que a Igreja marque dias especiais de jejum e de oração. Por exemplo, quando há uma eleição ou ordenação de presbíteros ou de diáconos. Era assim que a Igreja agia no início. Convidava os irmãos a fazer jejum. Afinal, ia haver um momento tão importante. Era preciso tanto discernimento. Fazer essa imposição de mãos, essa identificação com o homem a quem nós vamos tratar como um pastor, um presbítero, um líder na igreja, uma autoridade na igreja. Isso exige muito discernimento e a oração é fundamental. E se ela for intensificada com o jejum, tanto melhor. E por isso a igreja praticava essa disciplina. Nós vamos integrar alguns membros na nossa igreja em breve. E nós precisamos orar. Nós já cometemos alguns erros no passado. Nós integramos algumas pessoas na membresia da nossa igreja que depois tivemos que excluir. Há algumas pessoas que pareciam verdadeiramente cristãs, a buscar a Deus, mas que a certa altura deixaram de buscar Jesus, buscar a Deus, e se afastaram de nós. Mas nós sabemos que não é de nós que se estão a afastar, é de Deus, é de Jesus. E isso faz-nos sofrer. E nós aprendemos com os nossos erros do passado. E nós não queremos ter que passar por essa experiência de ter que desligar pessoas da membresia da igreja, ter que excluir irmãos. Então, nós precisamos de discernimento. Nós precisamos orar para saber se devemos ou não integrar na membresia estes candidatos, estas pessoas que querem viver igreja connosco. Isto vai atrasar o processo do crescimento da nossa igreja. Isto vai diminuir o entusiasmo dos irmãos de outros países que oram por nós e esperam que nós cresçamos em número de membros. É uma expectativa natural que a igreja lá na Amadora, em Lisboa, em Portugal, que cresça. Esses irmãos querem, mas nós, se vamos atrasando estes casos de irmãos candidatos à membresia, os números não vão ser impressionantes. E se nós desligamos membros da igreja, se nós excluímos pessoas, se nós não nos submetemos aos seus desejos e caprichos, se nós não concordamos com essas pessoas em tudo e se elas acabam por se afastar de nós vamos demorar a crescer numericamente. Mas nós vamos precisar deste discernimento e nós queremos crescer saudavelmente com homens e mulheres verdadeiramente comprometidos com Jesus. Não com uma tradição religiosa, não com uma aparência de religiosidade ou de fé, mas com uma essência de que amam Jesus, de que amam a Deus, que podem dizer a Deus: eu tenho sede de Ti, é de Ti, eu tenho fome de Ti, é de Ti que eu quero mais. Nós queremos esses como membros da nossa igreja. Agora, algumas dicas para quem nunca jejuou ou que não tem prática. Experimentem. Com moderação, sem exagero.
Um dia separado para buscares ao Senhor, um tempo para sondares o teu coração, confessares os teus pecados, orares pela tua vida e fazeres propósitos espirituais, mudares o que precisa ser mudado. Experimenta. Passa um dia sem comer. Dedica-te à oração. Fala com Deus. Se alguém nunca fez jejum com propósitos espirituais, a principal dica é começar gradualmente, sem exageros, retirar uma refeição que está acostumado a fazer, estabelecer um certo número de horas durante as quais não se alimentará, então praticar. Aos que gostariam de jejuar, mas não podem, pois há pessoas que por questões de saúde precisam comer regularmente, queremos encorajar a lembrar que o ponto principal do jejum não é meramente ficar sem comer, mas é a aflição da alma. É o quebrantamento, o tempo de buscar a Deus em oração. Isto pode ser feito mesmo sem abstinência de alimentos, sem jejum literal. Ou seja, esse momento dedicado à oração. Refeições singelas, simples, sem banquetes, mas simplesmente comer para manter a saúde, mas busca a Deus. Aos que jejuam regularmente, queremos encorajá-los a continuar a orar, pedindo que Deus nos livre de um sentimento de superioridade espiritual sobre aqueles que não jejuam. Também para não acharmos que o jejum por si só é uma prática meritória, lembrando que tudo o que nós somos e temos é somente pela graça de Deus. O jejum é algo tão particular, íntimo, que Jesus orientou que não é apropriado mostrar que estamos a jejuar. Mas também o jejum não chega a ser algo tão secreto, porque se nós estamos em família, se estamos a conviver com pessoas, nós precisamos respeitá-las e preparar e dizer: eu quero jejuar, eu quero buscar a Deus, eu quero ter um tempo separado para a oração e é uma forma até de respeitar o cônjuge, a família, os amigos que estavam a contar connosco para aquela refeição. Quando há um jejum coletivo, se a igreja a jejuar, é óbvio que ela não pode, o jejum não vai ser algo privado, íntimo, algo secreto. Mas o princípio é esse. É não fazer para mostrar aos outros. E essa é a grande ênfase de Jesus e essa é a grande ênfase da igreja. Nós não podemos vir à igreja só para mostrar aos outros que viemos à igreja. Isso acaba com todo o propósito de estar numa reunião da igreja. Isso acaba com todo o propósito de ser crente. Fazer para os outros verem, para as pessoas verem que Deus é esse que tu dizes acreditar. O propósito em todas as coisas tem que ser a glória de Deus, se agradar ao Senhor, satisfazer a sua vontade. Porque é isso que aprendemos com o Salmo 63, olha o versículo 4. Assim cumpre-me bem dizer-te enquanto eu viver. Este é o meu dever, é falar bem de ti, é deixar-te a ti feliz. Que tu fiques bem comigo. Esse é o meu dever, é isso que me cumpre fazer. Este irmão piedoso, Ryle, ele disse: aprendamos com as instruções do nosso Senhor acerca do jejum. A grande importância da alegria na nossa fé, na nossa demonstração de fé, na nossa religião. Essas palavras, unge a cabeça e lava o rosto, estão cheias de profundo significado. Elas devem ensinar-nos a procurar deixar que as pessoas vejam que o Evangelho, que a fé cristã nos faz felizes. Nunca nos esqueçamos de que não há religião, que não há fé na aparência melancólica e sombria. Estaremos nós insatisfeitos com o preço que Cristo pagou com o seu serviço? Certamente que não. Então, não vamos parecer como se estivéssemos. É apropriado fazer jejum porque o Senhor Jesus disse que a sua ausência física faria com que os seus discípulos jejuassem. O jejum é essa forma de expressar o quanto nós ansiamos pela segunda vinda de Cristo. Alguém a falar sobre o jejum também disse: eu não deixei de comer para ganhar alguma coisa. O que se passa é que essa paixão é tão forte no meu coração pelas nações que ainda não ouviram o Evangelho que simplesmente mencionar comida parece algo errado. Eu estou a orar por missões, estou a orar por povos não alcançados
E pensar em comida até parece uma coisa inadequada, uma coisa errada. Então, as pessoas que jejuam verdadeiramente são as pessoas que têm uma paixão por Deus e pelo avanço do seu reino. E quando se olha para o jejum dessa forma, o jejum nunca será uma coisa legalista, nunca será farisaico, nunca será uma coisa fria. É por isso que o Senhor Jesus diz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. João 7, versículo 37. Isso disse ele a respeito, com respeito ao Espírito, à sua presença espiritual. Ter esse desejo de ter comunhão com Deus espiritual. Em Apocalipse 7, essa é a nossa esperança, expectativa: jamais terão fome, nunca mais terão sede. Um dia poderemos viver sem essa dependência de pão, de comida, e poderemos experimentar isso verdadeiramente, essa satisfação em Deus e dizer: tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença há plenitude e alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Não há fome, não há sede, não há necessidade de comida nem de água. Tu me farás ver então os caminhos. Não há outro em que eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. Quanto a mim, bom é estar junto ao povo dele. É bom estar aqui na igreja. É bom estar nesta reunião. É isso que eu posso dizer. Eu espero que cada um possa dizer isso. Eu sei que para alguns é um treino ainda. Para as crianças é um treino. Ainda não é tão bom assim, não há esse prazer para quem é inexperiente, quem ainda é novo na fé. Ainda não tem esse prazer, mas um dia terá uma explicação sobre ser novo na fé. Novo na fé é neófito, não é aquele convertido apaixonado, porque nós sabemos que quando um adulto, uma pessoa com entendimento se converte, ela, como Paulo e como outros, a forma como Deus criou a terra madura, como criou Adão já homem feito, Deus também cria, espiritualmente Deus dá corações já maduros, já intensamente que o buscam e que têm prazer nele. Então nós não estamos a falar nesse sentido de um recém-convertido, no sentido de que se converteu há pouco tempo e por isso não sabe muita coisa. Paulo já sabia muita coisa de Deus. As pessoas que encontram em Jesus a revelação de Deus, já o buscaram em muitas religiões, já encontram essa força e esse desejo, esse prazer em Deus. E agora, quando precisam ser os pais a ensinar sobre Deus, quando precisa ser a igreja a ensinar sobre Deus, é só quando há culto, só quando há reunião que leem a Bíblia, que oram, quando não buscam a Deus em casa. É difícil ter prazer em momentos como este. É difícil ter prazer a ler a Bíblia sozinho. É isso que esperamos que os nossos filhos, nossas crianças, que os jovens e que todos tenham experiência. Que aprendem a ler, que aprendam a orar, a sentir isto que é bom estar junto a Deus. No Senhor Deus ponho o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Dizer a Deus que Ele é como o ar que eu respiro, Ele é a orar, a falar com Ele, é essencial para eu continuar a viver. É dizer ao Senhor: a minha alma apega-se a Ti. E o jejum serve para isso, para nos apegarmos a Deus. Os cânticos que escolhemos hoje servem para isso. Dizer a Deus: eu sei que sou nada, e sem Ti eu continuarei a ser nada. E morrerei e vou para o nada, é para o pó. Este outro cântico que escolhemos, dizer a Deus: este é o meu respirar, este é o meu pão. És Tu, é a Tua palavra em mim, és Tu em mim, eu em Ti, essa intimidade, essa comunhão. Irmãos, nós precisamos nos exercitar na piedade. Nós precisamos, eu sei que há muitos de nós que precisam aprender a comer menos e a orar mais. A estar mais atentos à palavra de Deus. A escrever aquilo que está a ser lido, a abrir a Bíblia, a ler, a meditar. Nós precisamos destes exercícios.
Senão vamos sair daqui e sabem o que é que vai acontecer? Voltar à rotina, à carne. Fazer mal o que é diante do Senhor. Estudamos o livro de Juízes com os jovens estes dias. Esqueceram-se do Senhor e retornaram às suas práticas, os seus pensamentos escravizadores. E não fazem o que deveriam fazer. Não lideram as suas famílias como deveriam liderar. Não se submetem aos seus maridos como se deveriam submeter. Não ensinam os seus filhos como deveriam ensinar. Mas é televisão, é passeio, é comida, é diversão. E Deus nada. E fazer a vontade de Deus nada. Porquê? Porque falta exercício. Falta exercício. Falta fé, prática verdadeira. Que nós sejamos, sim, incitados pelo Senhor nesta manhã e capacitados por Ele a fazer o que Ele quer.